Seja bem-vindo ao canal Disco Livre Fé e no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à obra As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Se você não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Lembrando que nesses vídeos estou trazendo apenas um resumo dos primeiros capítulos de cada livro, para que, caso queiram ler o livro posteriormente, não venha eu a estragar a sua experiência com spoilers, principalmente quanto ao final dos livros. Aproveito também nesses vídeos para trazer uma visão geral de cada livro e o que eu aprendi com cada um deles. Vamos agora para o segundo e mais popular, mais famoso livro das Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. A história começa apresentando 4 crianças, que na ordem do mais novo para o mais velho são Lúcia, Edmundo, Susana e Pedro. Estes, devido a uma guerra, tiveram que sair de Londres para ir morar na casa de um professor solteiro, juntamente com a governanta da casa e suas 3 criadas. A casa era enorme. Certo dia, por causa da chuva, as crianças não puderam sair para brincar e resolveram explorar a casa. Entraram em um quarto que tinha apenas um guarda-roupa bem grande com um espelho na porta. Todos então saíram do quarto achando que não era nada demais, com exceção de Lúcia, que ficou para abrir o guarda-roupa. Lúcia viu vários casacos de pele pendurados lá. E Lúcia entrou dentro dele e foi vasculhando. Viu que tinha uma segunda fila de casacos. Continuou caminhando guarda-roupa adentro, esperando encontrar o fundo dele. Até que se viu saindo ou entrando em um bosque, coberto de neve e estava de noite. Começou a andar e avistou a luz de um lampião. Apareceu um fauno, um ser que da cintura para cima parece homem, apesar de ter chifres, e que as pernas são de bode. Ele tinha um cachecol vermelho, estava ele segurando uma sombrinha branca em uma mão e vários embrulhos de papel na outra. O fauno ficou espantado quando viu Lúcia. Os dois se apresentaram. O fauno, que se chamava Tummus, disse a Lúcia que ela estava numa terra chamada Nárnia, que era tudo que ficava entre o Lampião e o grande castelo de Cair Paravel. E disse também que em Nárnia é sempre inverno. Tummus convidou Lúcia para tomar um chá em sua casa. Estando eles lá, Tummus começou a tocar flauta. Quando parou de tocar, demonstrou-se triste, começou a chorar e confessou que ele era um fauno ruim. Com remorso, revelou que trabalhava para a feiticeira branca, que comandava Nárnia. E era por causa da feiticeira que era sempre inverno em Nárnia e nunca tinha Natal. Confessou que o trabalho dele era roubar crianças. Lúcia pediu para que o fauno não fizesse isso e que a deixasse ir para casa. O fauno, que até então nunca tinha visto um humano, por ter achado simpática a espécie, ou ao menos a Lúcia, não somente a deixou ir, como a acompanhou até o lugar onde a encontrou. Então, Lúcia voltou para o guarda-roupa e para o quarto da casa em Londres, e gritou a seus irmãos que tinha voltado e que estava tudo bem. E por aí a aventura prossegue. Lewis dedicou este livro a Lucy Barfield, que foi sua afilhada. Isto mesmo que você imaginou, a personagem Lucy, ou Lúcia no português, é inspirada em Lucy Barfield. Este livro faz alusão aos evangelhos e uma adaptação a eventos como o cumprimento da promessa a respeito da chegada do Messias, uma adaptação aos discípulos, a traição por parte de um deles, a cruz, a crucificação e o sacrifício e a ressurreição. Este livro apresenta bons relatos de batalhas e, na minha opinião, os melhores diálogos e reflexões de toda a série, como por exemplo sobre lógica, sobre Jesus que, apesar de ser bom, deve ser temido e que, por ser o próprio Deus, é livre, soberano e por isso não pode ser controlado. Este livro nos ensina que não devemos nos envergonhar da verdade, nem nos envergonhar de falar a verdade a respeito da verdade, mesmo que muitos venham a zombar de nós.
nos mostra como Satanás tenta nos seduzir e nos escravizar, e nos faz refletir sobre orgulho, arrependimento, perdão, redenção e justificação. No mais, uma lição que tirei desta história é que a verdade sempre é explicável. Digo isso no sentido de que a verdade não é verdade somente porque eu acredito e quero que seja. Como se dissesse, a verdade é essa porque é nisso que acredito. Essa é a crença que escolhi e pronto. Não, mas que a verdade tem fundamento, uma base e uma base bem sólida. E esta verdade tem um nome, e este nome está acima de todos os nomes. Agora vamos para o terceiro livro, O Cavalo e Seu Menino. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo, e convido-lhe a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Conta a história de um menino bem curioso chamado Shasta, que vivia com um homem chamado Arish, a quem ele chamava de pai, mas que não o tratava muito bem. O caso é que certo homem sofreu um naufrágio e ficou perdido no mar junto com Shasta por muito tempo. O homem se sacrificou dando o pouco do alimento e da água que tinha para sustentar Shasta, que era ainda bem novinho. Certo dia, Arish encontrou a canoa onde eles estavam. Shasta ainda estava vivo, mas o homem já estava morto. Então, Arish tomou Shasta para cuidar dele. Na verdade, cuidar não seria a melhor palavra. Ele queria mesmo era usá-lo para trabalhar como um escravo e assim obter mais lucro. Shasta morava na Calormânia, ou seja, diferente das duas histórias anteriores, esta não se trata de alguém do nosso mundo que foi transportado para o outro, mas a história já se passa diretamente no outro mundo. Shasta tinha a curiosidade e desejava ir para o norte, pois ninguém havia ido para lá. Um dia, um estrangeiro de uma raça chamada Tarkaan passou por aquele lugar e fez uma proposta a Arish de comprar o menino para ser seu escravo. Shasta, escondido, escutou a conversa, mas não ficou triste, porque já era tratado mesmo como um escravo. Até imaginou que o estrangeiro pudesse tratá-lo melhor. Afastou-se de onde estava e foi até o cavalo do estrangeiro que estava por ali. Então começou a falar sozinho, dizendo ser uma pena o cavalo não saber falar para lhe dizer se o Tarkaan era uma boa pessoa. Em seguida, o cavalo respondeu dizendo que sabia falar. Shasta ficou espantado. O cavalo, que se chamava Brihi Rini Brini Huri Ha, ou apenas Bri, disse que era da terra de Nárnia e que quase todos os cavalos lá sabiam falar. Disse também que nem seu dono Tarkaan sabia que ele sabia falar, pois se soubesse seria ele exibido nas feiras. E revelou a Shasta que estava ali porque havia sido sequestrado pelo Tarkaan, o qual era alguém muito ruim. Então Shasta e o cavalo decidiram fugir juntos para o norte. Durante a fuga, ouviram o barulho de outro cavalo correndo entre eles e a mata. De repente, ouviram um rugido que os fizeram tremer. Mais adiante, ouviram que os galopes do outro cavalo se aproximavam deles. E depois ouviram 2 rugidos. Julgaram ser 2 leões. Até que viram o outro cavalo correndo ao lado deles. Aliás, era uma égua e montado na égua uma menina. Ouviram um rugido enraivecido. Olharam para trás e viram uma enorme figura peluda agachada. E o outro tinha desaparecido. Então ambos se conheceram. A égua também falava e também era de Nárnia, e se chamava Hywin. E a menina era uma Tarcaína, que se chamava Eravis. E por aí a aventura prossegue. Este livro, O Cavalo e Seu Menino, foi dedicado a David e Douglas Gresham, que foram os 2 enteados de Lewis. Este livro envolve muitas fugas e uma boa batalha. Toca no tema da escravidão e até mesmo no sentido espiritual de escravidão. Trata intensamente das antíteses covardia e bravura, e também orgulho e humildade.
Além disso, sutilmente passa pela questão se Jesus é Deus e ou se Deus poderia ter se feito homem. Pelo menos 3 lições eu tirei deste livro. Primeira, quando não temos noção de nossa verdadeira identidade, nem de nossa verdadeira origem, de nossa verdadeira pátria, vivemos totalmente perdidos, desorientados e escravizados. Segunda, Deus intervém em nossas vidas e muitas vezes não percebemos. Às vezes, somos até colocados por Deus em situações ruins, ou melhor, desconfortantes, mas que será para nosso bem, para nosso aperfeiçoamento, para nosso crescimento e para cumprir o propósito dele. Terceiro, Deus intervém e trata com a vida de cada um de maneira singular, pessoal. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade à obra As Crônicas de Nárnia. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.